E aí, continua sendo difícil para você e para o seu filho sair um pouquinho aí das telas? Provavelmente você não deve ter assistido, então, o primeiro episódio do Excesso de Telas aqui com a gente. Antes de continuar esse episódio, se você não assistiu o primeiro episódio, o link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, mas agora vamos começar então. Roda a vinheta. Professora Marta, a gente aqui está falando dos adolescentes, das crianças, né? Mas e os estudos, que é o mais importante? Isso tem atrapalhado os estudos? O Desmorger, ele fala em efeito corrosivo das telas no cérebro das crianças. Ele chama de devastação cognitiva. Esses são os termos que ele usa no livro dele. Porque ele faz a seguinte conta. O dia tem 24 horas, em média a gente deveria dormir 8. Sobram 16. Estou falando de uma criança e um adolescente. Ele vai para a escola, ida e volta, 6 horas, sobram 10. Se ele ficar 6, 7 frente às telas, porque ficam, falar, mas está estudando. Na maioria do tempo não está. Isso é comprovado, isso é ciência, isso é pesquisa. Então, assim, esse tempo enorme de distração pela internet, tempo de tela de maneira recreativa, com tudo que eu já comentei aqui, né? Com só muito aplicativo de mensagem, com muita rede social, com muito videogame, isso vai roubando tempo de estudo. Então, terminando a conta que eu estava fazendo, sobrou de escola e depois de dormir 10 horas, se ele ficar 6, 7, sobram 3 para comer, para fazer as atividades físicas que deveria fazer e para estudar. Então, é muito pouco tempo. Então, por isso que isso está causando, e por isso que o Desmorger fala de QI, né, da humanidade diminuindo, porque está causando um estrago muito grande de tempo de estudo. E você acha que também, até por esse vício, por esse prazer que dá, né, as telas, as crianças são mais sedentárias também? Muito. As questões físicas, emocionais, né? A questão física, o sedentarismo e a obesidade, hoje a gente já vive mais um caso que o Brasil é o primeiro, viu? Do país, o primeiro país na América Latina, né, tirando lá os Estados Unidos, em obesidade. Sério? Sério. De adulto ou de criança? De tudo, de criança, adulto e criança, adulto, tudo. Sério? Mais do que os Estados Unidos? Não, tirando os Estados Unidos, América Latina. América Latina. Mesmo assim, né? É muito grande, muito associado à falta de atividade física. O problema de visão, diz que até 2030 a gente vai ter 50% das crianças usando óculos com problemas de visão. E tem uma outra questão também associada à visão, porque a tela te faz desenvolver muito a visão e a audição, porque geralmente os joguinhos têm aqueles barulhinhos, aquelas cores maravilhosas, em detrimento do paladar, do olfato e do tato. Né? Se é uma criança que não convive com a natureza, né? Não percebe o olfato, né? Os cheiros da natureza, o paladar daquilo que ela está comendo. Criança que come com a tela na cara ali enfiada, ela não come, ela não saboreia, ela engole para... E a questão do tato, né? Não pega numa folha, não pega numa pedra, não rola na grama, não pisa na areia. A questão tátil vai ficando muito pouco desenvolvida. Então, os órgãos, os sentidos, falando tudo na questão física, né? A questão emocional, né? Não preciso nem falar aqui, porque os dois aqui... Mas a questão emocional, na verdade, tudo que você falou, né? Se a gente for parar para pensar nas consequências, desde o vício, desde da criança ficar com uma dependência física e emocional também, o que isso gera de ansiedade, o que isso gera de solidão, de diminuição, né, de convivência, isso que pode levar isso à depressão. Autoestima, né? Autoestima, isolamento. Nossa, muitas questões sociais, né, que é o isolamento social, e as questões intelectuais. Eu fico imaginando, professora, é uma das áreas, o que eu mais gosto de trabalhar, né, a doutora Flávia sabe, são relacionamentos. Eu amo trabalhar essa questão de relacionamentos. Eu fico imaginando como ficarão os relacionamentos daqui 10 anos. Essa geração de hoje, os adolescentes de hoje, como que serão esses, né? Acho que talvez é inimaginável aonde a gente vai chegar. Acho que é Bauman que fala dos relacionamentos sólidos. Não, líquidos, né? Acho que eles vão se tornar gasosos, né? Porque não vão, nem líquidos, não vão mais, ser mais né? líquidos.
pó. Porque nós já estamos tendo eu tava fazendo um curso, eu fiz um curso esse tempo atrás que falava sobre a imaturidade nos relacionamentos e vínculos fantasmas, né? E o quanto a geração mais nova, o quanto eles estão entrando em relacionamentos cada vez mais imaturos, jovens cada vez mais imaturos entrando em relacionamento, criando vínculos fantasmas, porque não conseguem permanecer, não conseguem entrar na diferença do outro. Imagina essa geração, né? Que está nesse... Essa psiquiatra aqui, colega sua, Flávia, a Shimi Kang, uma psiquiatra norte-americana, ela fala... Inclusive, ela tem uma pegada muito legal do livro, que ela fala para você usar a tecnologia a favor. Sim. Seu favor, favor do seu filho. Ela fala que tem muitas possibilidades de você desenvolver, por exemplo, a endorfina, a ocitocina, com atividades digitais, né, pela tecnologia digital. Mas ela fala uma coisa aqui que me assustou muito, que ela fala o seguinte, que a ocitocina, que é que a gente chama de hormônio do amor, que é nos relacionamentos, nos afagos, e que eles estão crescendo tão sem isso que nós estamos gerando criando uma geração fria, que não tem empatia, que não se preocupa com o outro, que não olha nos olhos das pessoas, que só vê o seu umbigo. Gente, isso é desesperador. Muito. Isso é desesperador. Muito desesperador. Assim, pensando nisso, é como se as pessoas estivessem deixando de ser humanas, né? Humanas. Sim. Tem um outro autor, um robô, né? Uma outra, né, outra linha que eu gosto demais, que fala dessa questão da falta de natureza na vida das crianças, que a natureza é um remédio sem efeitos colaterais, que ela faz muito bem. E uma criança criada sem conexão com a natureza é como se ela fosse uma criança menos viva. É o Richard Louv que fala isso. Você está criando uma criança menos viva, um ser humano com menos vida. E aí tem uma outra questão também, né, que acho que eu já até falei isso, mas nesse momento que a gente está vivendo tantas questões climáticas, né, situações climáticas sem precedentes, como que você cria as crianças sem estar conectadas com a natureza, sem ter essa preocupação de no mínimo, separar o lixo, de, no mínimo, né, se preocupar com o que ela faz aqui, esbarra no outro. Então, está tudo muito conectado, mas essa questão do excesso de telas está trazendo uma série de problemas, inclusive para isso. E é uma coisa que eu gosto de falar, gente, não é negar a tecnologia, não é tecnofobia, é adequar a nosso favor, usar a tecnologia a nosso favor da coletividade, não a nosso, do meu umbigo, da coletividade. Tá. Assim, os adultos, né, tem também muito problema. Você é especialista aí em falar das telas, do prejuízo nas crianças e nos adolescentes. Mas, assim, o que você poderia falar em relação aos adultos, Marta? Porque, assim... às vezes eu acho que eu posso estar, assim, um pouquinho compulsiva pelas redes sociais, né? Eu estou o tempo todo no computador. E isso, na minha casa, é legal, porque, pelo menos, a gente está numa situação invertida. Os meus filhos é que me controlam, né? Do que eu controlá-los. Eles me controlam mais do que eu. E aí, o que você pode falar, assim, para o adulto? Esse livro da Shimi Kang, ela fala que... o assunto dela, o tempo todo é isso, excesso de telas, e que um dia um dos filhos dela, adolescente, falou para a mãe, você é hipócrita, porque você fala para a gente ficar, né, se regrar, não ter tanto tempo só de tela, e você mesmo não sai das telas. Aí ela falou, não, filho, você tem razão, só que eu estou trabalhando, eu estou atendendo emergências, mas... E assim, a gente sabe que não é fácil, a gente vive num mundo tecnológico, nós estamos aqui, nós três, contribuindo para aumentar o tempo de telas dos adultos que estão nos assistindo, mas de uma maneira útil, né? Eu imagino, espero em Deus que as pessoas estejam aprendendo aqui alguma coisa, tendo algum insight, alguma... Né? Assim, eu percebo que eu gasto tempo a mais do que eu deveria, mas normalmente quando eu fico é tempo útil. Tempo útil, isso é positivo? Sim, isso é normal? Positivo. O que eu faria, né? Assim, o que eu acho que é importante... O adulto. Primeiro, o passo zero é ter consciência. Quem está aqui acompanhando, gente, é porque tem consciência, né? Percebeu consciência. que não tinha, tem a partir de agora, porque tem algum problema acontecendo. Nós estamos vivendo um surto mesmo, né? Nós estamos aqui no Surtadamente, a gente está vivendo um surto de excesso de telas para crianças, adolescentes e adultos.
Então, assim, tomar consciência e ir tentando se regrar, principalmente na frente das crianças. Então, ter alguns combinados. Eu gosto muito de combinados, né? Com os adolescentes, principalmente com os adolescentes. Quando eu tenho que orientar mães a fazer combinados, eu sempre falo, parta... não chega com o combinado pronto, com a regra pronta e joga em cima da mesa. Combine com eles. Pode, tal hora. Não pode levar à noite para o quarto. Marta, deixa eu te interromper. Por favor. Então, assim, a pergunta é, então, como que eu posso diminuir o uso de tela das crianças, dos adolescentes e dos adultos? Pronto, então, aí vamos começar a falar disso. O primeiro é tomar consciência, ter a questão do diálogo. Lembra quando eu citei o exemplo da menina, né, que quando não tem diálogo em casa, ela começa, né, a ter confiança nas pessoas. O Paulo também falou muito disso. Então, ter confiança em casa, ter diálogo e fazer com que o seu filho tenha confiança em você e possa contar com você. Ter combinados com o seu filho. Pode de tal hora, vamos construir esse combinado juntos. Tem muita família que imprime, bota na geladeira, bota no corredor, bota na porta do quarto. Pode de tal hora. Tem local na casa para carregar celular à noite, não fica no quarto. Celular embaixo do travesseiro, gente, quem que dorme com zzz, ou com a luz? Ou mesmo que não tenha nem som, nem luz, mas você sabe que ele está ali. A qualquer momento você né? É fácil, né? É fácil, é muito fácil. Tem tem adolescentes que falam assim, eu acordo com o celular. Compra um despertadorzinho que custa baratinho, né? Então, assim, são pequenas coisas que nós adultos temos que ir fazendo para passar para os nossos filhos. Porque, por exemplo, quem que compra um celular para uma criança? Um adulto. Né? Quem que instala o Wi-Fi, né, no quarto do filho? É um adulto. Isso já está posto, ninguém sabia, mas agora dá para tentar revertendo algumas coisas. Filho, você tem um computador no quarto, mas de tal hora, nós vamos desligar o Wi-Fi da casa ou vamos desconectar fios, combinado com ele. Não faz de surpresa, de pegadinha, mas combina com ele. Então, assim, é uma coisa, gente, eu tenho plena consciência de que o que eu estou falando dá trabalho. E se ele estiver viciado? Aí teria que ser aos poucos, né? Teria que ser aos poucos e, inclusive, não desconsidere nunca, mãe, a procurar uma ajuda profissional. E Sim. Isso chega a um ponto que contar com a rede de apoio. Por exemplo, se você está com um problema muito sério na sua casa e sabe que quando ele vai para a casa da sua avó, da sua mãe, da sua sogra, lá as coisas pioram, ele fica lá o tempo todo nas telas, conversa, né? Conta com a rede de apoio para ir cercando, para ir diminuindo. Hoje eu escuto muito isso de mãe e pai. A gente fez um grande combinado em família para ir diminuindo o tempo de telas. E, assim, uma criança de 10 anos que não tem o que fazer, se ficar o dia inteirinho... Olha, uma vez uma mãe me mandou uma mensagem, falou, Marta, você pode me ajudar? Minha filha está viciada, né? Eu falei, qual a idade dela e como é que é a rotina dela? Ela falou, ela tem 10 anos e ela chega da escola 12:30, almoça, vai para o quarto e por volta das 7 da noite eu chamo ela para jantar. Eu falei, mas o que ela faz? Ela fica só no quarto dela, fica no celular, porque não tem o que fazer. Eu falei, então, mãe, você já me deu a resposta. Sua filha não faz um curso extra, não tem uma atividade física, esportiva, não te ajuda em nada na casa, né? Que criança precisa também ter obrigação, seja ela, dependendo do contexto familiar, levar cachorro para passear, enfim, ajudar na casa. As crianças têm que ter uma certa rotina, não é encher a agenda deles, que eles não tenham tempo para a gente respirar, mas não dá para ter. Como essa mãe me contou, da 1 às 7, nada, zero. Eu já diria a minha saudosa mãe, como é que é? Cabeça vazia, oficina do inferno. Do diabo. Como é que fica? Então, assim, o seu filho precisa ter rotina. O pai e a mãe pode ter um filho de 15, 16, 17, 18 anos, ele é o adulto da relação. Ele tem que ir dando regras. Porque o que eu vejo muito assim, mas todos os amiguinhos do meu filho ficam, mas a minha mãe dizia, você não é todo mundo, né? Sim. Você não é todo mundo. Faz que eu mais escutei. Eu escutei muito. Não, mas também. isso na adolescência é difícil, né? Se todos fazem, ele tem que fazer também, porque é uma questão do grupo, né? Mas aí também é um outro ponto que eu sempre falo, é a questão do grupo. Né? Vai conversando com as mães, amigas ali. Geralmente, hoje eu vejo muito isso, né? Os filhos estudam junto, as mães têm uma certa... uma confraria ali, um contato. Então, começa a conversar com as mães. Eu oriento muitas mães assim, mães de grupinhos de escola.
que, né, uma começou a se incomodar, falou com a Legal. outra, tudo, Uhum. e a gente... Então, assim, não é fácil, eu tenho absoluta certeza que não é fácil. E nós ainda estamos pagando a conta da pandemia. E às vezes é mais importante ainda uma terapia de família, né? Porque o problema familiar, já sim. é uma questão É, familiar, sim, né? Uma sim. dinâmica Por isso que eu familiar. falei, Né? talvez o último ponto que eu traria é: conte com ajuda profissional. Conte com a sua rede de apoio, não só para te apoiar, mas principalmente para entender o problema junto com você. E procure um profissional, se for o caso. Porque tem casos de vício, sim. Você mesmo contou do menino, né, que convulsionou. Então, isso é o extremo, mas acontece todos os dias. Sim. Em redes sociais, acho que acredito que acredito não, né? No Instagram, eu acho que foi até uma liminar da justiça que, pelo que eu li, né? Preciso confirmar isso, mas que exigiu que colocasse lá a questão da opção de você colocar tempo, né? Então, assim... Essa questão da regulamentação é muito séria, né? Quando eu falei da articulista lá da Folha, ela falou, né? Eu não consigo lutar sozinha, então precisa passar pela regulamentação das redes sociais, sim. Isso vira um pouco problemático, porque daí entra a questão política no meio, não é disso que eu estou falando, mas é importante que tenha uma regulamentação. Eu não sei se vocês viram esse caso, mas foi amplamente divulgado na mídia, eu até fiz uma postagem no meu Instagram. Não vou falar o nome dele, tá? O criador da Meta, né? Que é o detentor... Pesquisa aí que vocês vão ver quem é, gente. É o dono, né? Criador do Facebook e do Instagram. Ele está sendo processado por 50 dos 51 estados dos Estados Unidos. Ou seja, 99, não fiz a conta, mas quase 100%. Por uma questão muito específica, que o Instagram criou os filtros, ele chama os filtros da beleza. E que isso foi causando um mal-estar muito grande, se tornando mesmo uma questão, né, de saúde mental, principalmente das meninas. E os engenheiros dele alertaram, falaram, olha, esse filtro aí vai dar ruim. E ele, não, mas é isso que eles gostam, é isso que traz mais engajamento, mais usuário. E hoje ele está sendo processado por isso, por essa quantidade de filtros que tem. Então, uma menina que fica o tempo todo tirando foto, selfie com filtro, quando ela se vê no espelho, ela se odeia. Eu tô rindo que eu ouvi um meme. Será que é o mesmo da mulher que ela sai do... Fala assim, procura-se. Aí aparece uma mulher assim com filtro e a mulher... Aí a mulher sem o filtro. E aí começa assim... Aí tem uma voz, né, por trás, né, falando assim, gente, você não pode mais usar esse filtro, porque se algum dia acontecer uma coisa com você, ninguém vai te reconhecer, não pode ser a mesma pessoa. Mas viralizou esses dias, né, uma mulher que colocou um filtro, assim, que quando ela tira o filtro, é outra pessoa. É outra pessoa, né? Isso, e aí não... É outra pessoa. Aí a pessoa, futuramente, né, principalmente adolescente, aí se olha no espelho, se odeia. Não vai se reconhecer, né, porque que o mundo real é outra... E teve uma situação também, esse ano já, não me lembro, mas houve uma reunião no Senado, nos Estados Unidos, e foram os 5 CEOs de 5 redes aí, rede social, aplicativos de mensagem, e foi uma reunião para meio que uma chamada de atenção do Senado, e quem estava como plateia nesse dia eram os pais, mas assim, tinha mais de 150 pessoas, pais de crianças e de adolescentes que morreram direta ou indiretamente por alguma coisa da internet. Né, da internet. Tem uma série na Netflix muito boa, né? Já me falaram, eu não assisti. Eu assisti, ela é... Eu vou pesquisar eu depois. tenho ela anotada em algum lugar, porque eu tenho que assistir. Ela é preocupante, porque acho que ela, não sei se ela foi lançada antes da pandemia, eu não me lembro agora, né? Mas falava muito dessa questão do quanto a internet estava influenciando questões políticas, polarizações, até porque se você tem uma ideia... Aquela ideia, você vai entrar numa bolha e você só vai concordar e lidar com aquela bolha. Aí o outro que vem e pensa diferente de você, não pode. Você pensa diferente porque você foi alimentando aquilo, né? E então a gente vê... Você se alimenta de fake news, né? Exato. É muito sério, né? E essa série, né, as pessoas que falam nessa série são pessoas grandes que trabalhavam dentro dessas empresas. Engenheiros, pessoas... Que ajudavam a construir, né? Então é muito preocupante. O sócio do criador do Facebook, que hoje é ex-Facebook, ele fala. A gente não sabia o que ia acontecer e hoje a gente sabe que é um grande estrago na cabeça
do adolescente o que as redes sociais fazem. E que podem ser boas, podem ter um uso bom, sim. Né? Desde que haja uma orientação que tem um limite de tempo, que não dá para fazer só isso. O nome da série é O Dilema das Redes. Ah, tá. Eu ia falar do filme, porque eu não sei se é série ou é um filme. Não, é um documentário, tem 1h30 mais ou menos, né? Não, o Dilema das Redes é fantástico. Quer dizer, fantástico, mas deixa vai deixar você... deprimido. E uma série muito legal também, que eu gosto muito, que é Black Mirror. É essa daí que eu achei que você estava falando dessa, eu não assisti Eu sou apaixonado por essa série, porque ela fala... São coisas, assim, que a série criticava um tempo atrás, que já estão acontecendo. Tem um episódio que a menina ela consegue fazer coisas de acordo com a nota que ela tinha numa rede social. Então, quanto mais curtidas ela tinha, quanto mais avaliação ela tinha, ela conseguia comprar uma casa, e a pessoa, quando ela tinha baixa avaliação, ela não era uma pessoa... bem avaliada na internet, ela tinha uma vida, assim, na pobreza, entendeu? E é uma coisa que está acontecendo. Eu tenho um pessoal que me acompanha, né? 2 sobrinhos meus que estão comigo, um sobrinho e sobrinho. E um dia ele falou assim, tia, você sabe o que é live NPC? Eu falei para ele, não sei, não quero saber. Ele falou, não, tia, você tem que saber. Ele foi me explicar, eu entrei na internet. Gente, live NPC... Não vou saber explicar tecnicamente, mas é uma coisa assim, que parece que quem joga muito, né, videogame, entra lá uma figurinha que fica falando uma bobeirinha lá e sai. Entra lá, fica falando uma bobeirinha e sai. Essa bobeirinha que a pessoa entra e sai, algumas pessoas criaram personagens e ficam fazendo lives, por exemplo, falando, eu sou bonita, eu sou bonita. 5 horas falando. E um monte de gente curtindo. E mandando dinheiro. Mandando dinheiro. Quanto mais curte, quanto mais tempo ela ficar ali falando, eu sou bonita. Eu tô dando um exemplo besta, tá? Mas é isso mesmo. É isso. A essência é Mas essa. é isso mesmo, a essência. Vestida lá de alguma forma. E aí, quanto mais tempo ela fica, que ela consegue ficar, mais curtidas, mais dinheiro ela vai ganhando, mais ela sobe. Gente, não julgando, mas quando eu vi isso daí pela primeira vez, eu falei, é sério isso? Não, achei que quando meu sobrinho falou, eu fiquei enojada. Eu falei, não tô acreditando. Gente, eu tô vendo vocês empolgados aqui com a conversa. Tá assunto muito bom, tá muito bom. 2 partes não foram suficientes. Eu volto. Mas, professora Mar, dá assim, então, as dicas mais importantes que você acha, tá? Para os pais dos adolescentes e das crianças. Tá. Então, primeiro, tomar consciência, entender que tem um problema, ter um diálogo com seu filho, se aproximar do seu filho, acolher seu filho, não é chegar arrebentando tudo, quebrando tudo, porque isso pode piorar a situação. E entender com ele qual é o interesse dele. Eu vou contar uma estratégia que eu usei esses dias com uma menina que não queria ler de jeito nenhum. Eu falei, do que você gosta? Adoro jogar FIFA. Comprei um livro da Copa do Mundo para ele. Legal. Ler Copa do Mundo. Então, parte do interesse dele. Não adianta, mãe, pai, você chegar e trazer o seu interesse para o seu filho. Tem que partir do interesse dele. Mas também não pode deixar só o interesse dele tomar conta, porque ele pode não se interessar por nada e você não vai avançar. Então, se aproxime do interesse dele, mas faz com que ele tenha uma agenda, uma rotina de ter atividades, ter obrigações, ter, né, outras tarefas. E tem uma questão muito séria também, gente. E aí eu vou falar com um pouco de propriedade, porque eu fui secretária por 9 anos. Converse com a escola do seu filho. Tem escolas que estão abusando da questão da tecnologia. Sim. E a criança não faz nada sem estar com o celular na mão. Só que tem a questão do foco. Eu pego o meu celular para ver a tarefa, mas eu dou de cara com um vídeo que me interessa, eu posso ficar 3 horas ali vendo o vídeo e não fazer a tarefa. Então, as escolas que estão usando só celular para passar a tarefa também é uma questão um pouco, né, fora da realidade. Verdade. E assim, em resumo de tudo que eu falei, acho que estar próximo do seu filho, né? Seu filho saber que ele pode contar com você. Se ele tiver algum problema, correr para você, porque eles são tecnológicos, eles vão ficar nas telas, sim. Mas a gente tem que ter o olhar da supervisão. E assim, filho dá trabalho, né, Flávia? Com certeza. Eu não tenho, você É verdade, não tenho, mas... Sim. Eu sou vó sem ser mãe, tá? Então... Com a conversa aqui que nós tivemos aqui, muitas coisas eu fiquei em alerta e é super importante. Não, na verdade... Não, toda a gravação a Flávia tem... na verdade, esses 2 episódios aqui, Marta, muito obrigada. Obrigado mesmo, foi maravilhoso. Que conteúdo importante. Muito obrigada por ter vindo. Eu só bebi aqui das informações. Legal, gente. Aí, verdade, quem como quiser foi... Acompanhe no Instagram. Qual que é o seu arroba? Como mãe, tá? E como minha médica. Como pessoa,
com excesso de tela, né? Nossa, foi formidável mesmo. Legal, muito obrigada. legal. Tá? Eu agradeço. Meu Instagram, eu sou muito atuante no Instagram, bem menos no Face. E no YouTube eu tô querendo, mas não tô... Dá uma preguiça, né? Ainda não engatei no YouTube, mas é @professora Marta Esteves. Marta Esteves, tudo junto. Paulo, e o seu Instagram? @psi Paulo Siqueira. Doutora Flávia Sano. E não esqueça de se inscrever e apertar o sininho do nosso canal. Toda semana, quinta-feira, às 18 horas, se você quiser saber mais sobre saúde mental de forma leve, muito gostosa de escutar, porque a gente é legal, né, Flávia? Muito. Então, toda quinta-feira, às 18 horas, gente. E até semana que vem.